Livro de Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 1. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com cada trabalhador o pagamento de 1 denário por dia, os enviou ao campo das videiras. Por volta de 9 horas da manhã, ao sair, viu na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação. Então lhes disse: ide vós também trabalhar na vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, próximo do meio-dia, e depois das 3 horas da tarde, agiu da mesma maneira. Ao sair novamente, agora em torno de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam sem trabalho e indagou deles: por qual motivo estivestes aqui desocupados o dia todo? E lhes informaram: porque não houve alguém que nos contratasse. Então ele falou: ide igualmente vós para o campo das videiras. Ao pôr do sol, o senhor da vinha ordenou ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e terminando nos primeiros. Chegaram os que haviam sido contratados em torno das 5 horas da tarde, e cada um deles recebeu 1 denário. Quando vieram os que haviam sido contratados primeiro, deduziram que receberiam mais. Contudo, também esses receberam 1 denário cada um. No entanto, assim os que receberam começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses últimos homens trabalharam apenas 1 hora. Apesar disso, o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles: amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria 1 denário pelo dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te. Pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou manifesta tua inveja porque eu sou generoso? Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Pois muitos serão chamados, poucos escolhidos. Aleluias. Senhor, revela mais uma vez a Tua palavra aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, neste momento nós nos expomos a ela, Pai, para sermos transformados à medida que conhecemos a Tua palavra. Sermos transformados à imagem de Jesus. Sermos transformados, Pai, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Este é, Senhor, o nosso único desejo, de sermos semelhantes ao Senhor Jesus, no caráter e no serviço, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. E a palavra de Deus nos fala desse episódio. A palavra de Deus nos fala desse episódio aqui. Talvez a gente lê a palavra, às vezes passa desapercebido, porque esse texto aqui ele é meio fora da curva, né? E a gente lê um texto como esse, num dia como esse, 33 anos da igreja El Shaddai.
33 anos que um grupo de irmãos e irmãs, juntamente com seminarista, é isso, irmã Maria? Ao que eu estiver errando, a senhora vai me, Pastor Fernando era o seminarista aqui no STEB e começou a reunir com um grupo de irmãos e irmãs. E aí, primeiro lugar, salvo engano, depois de alguma casa, foi na Rua das Melancias. Antes... Na casa de alguém? Numa sobreloja. Porque na Rua das Melancias eu lembro. Assim, eu lembro não porque eu participei do momento junto com os irmãos, porque eu desde que eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida, eu reuni aqui no bairro São Bernardo, na Igreja Batista do Calvário. Então, eu cheguei aí ali, eu lembro do... É mesmo, meu... Eu lembro do Joerliei, que tinha os ônibus, e era lá, acho que tinha uma garagem dele lá. É isso, mano? O Marquinhos tá falando é isso, mas ele era criança e tá aí. É isso. Isso aí, Marquinhos dessa época. E às vezes, irmãos, quando a gente olha uma fotografia, normalmente, nós que usamos muito as nossas redes sociais, a gente coloca aquela foto que a gente está bonito, tá na praia, ou tá rindo, tá no restaurante. Então, quando a gente olha para uma fotografia, a gente tem uma imagem. Mas isso é na nossa vida também. Mas quando nós vamos voltando esse álbum, foto por foto, a gente vai ver que nem todos os momentos foram de sorriso, e que nem todos os momentos, que houveram momentos tristes, que houveram momentos de achar, será que vai dar certo, de insegurança, e que houveram tantas situações nesse álbum. E eu fico muito feliz ao ver alguns irmãos e irmãs que participaram desse momento, que foram os que estiveram juntos aqui nesse primeiro momento. Esse texto que a gente está lendo aqui, ele fala de um empresário, e esse empresário tinha um empreendimento e começou a contratar pessoas para trabalhar nesse empreendimento dele. E a Bíblia diz, o primeiro versículo fala que ele saiu ao raiar do dia, de madrugada, e chamou algumas pessoas para começar o trabalho ali. 9 horas da manhã chamou mais um grupo de pessoas e eles foram para lá trabalhar. Ao meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, na hora que faltava 1 hora para acabar o expediente, ainda tinha gente entrando nessa vinha para trabalhar. E aí acontece o que a gente leu, que chega no final, aquele empresário chama o administrador dele e pede para que os últimos venham receber, e paga um denário. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador, uma diária. E na hora que paga, o que chegou primeiro falou, não, se esse aqui que faltou trabalhou só 1 hora, recebeu um denário, eu que estou aqui desde 6 horas da manhã, vou ganhar mais. E na hora que ele recebe a mesma quantidade, o que o deixou chateado, não era o tanto que ele tinha recebido, mas era o tanto que o outro tinha recebido. Ele achou injusto que o outro recebera o mesmo tanto que ele. Às vezes eu paro para perceber, irmão, na nossa vida hoje aqui, parece que aquele empresário, ele não tinha um bom senso de justiça como nós temos hoje. Eu vejo hoje no meio da igreja a gente pregando tanto a meritocracia. Parece que esse empresário aqui não está muito ligado nisso.
Porque se fosse para falar em meritocracia, não deveria ser como aqui está escrito. Parece que esse empresário não sabia muita coisa de senso de justiça. Parece que esse empresário não sabia muita coisa de relações trabalhistas. Ou esse empresário está errado, ou muitas vezes nós estamos errados nas nossas conjecturas. Mas o que chama atenção aqui é que o primeiro versículo fala que isso é semelhante a quê? Ao reino dos céus. Pensemos bem, irmãos, daqui para frente, quando a gente for pregar meritocracia. O reino dos céus é semelhante a um homem que contratou pessoas para sua vinha. Nós precisamos ficar atentos, porque o reino dos céus é isso aqui. E eu sei que aqui está falando do reino dos céus, mas quando a gente para pensar nesses 33 anos, a gente percebe os irmãos que foram chamados lá às 6 horas da manhã, há 33 anos atrás, e que alguns desses irmãos e irmãs estão aqui hoje. Irmãos, e emociona demais ter vocês aqui, porque muitas vezes a gente está aqui, irmãos, esse mês de maio vai fazer 1 ano que eu estou aqui como pastor. E às vezes é fácil chegar aqui e ver as coisas acontecendo, com toda dificuldade, mas acontecendo. E a gente não para pensar que estiveram irmãos e irmãs aqui no início. Que talvez aquele medo, aquela insegurança de estar brigado, de estar inclusive assim, nós estamos na mão do seminarista, será que vai dar certo? E a gente precisa lembrar a todo momento que essa vinha aqui, ela tem um proprietário. Jesus é o proprietário dessa vinha. E alguns irmãos e irmãs foram chamados lá no início. Alguns 9 horas da manhã, uns anos atrás, outros, e as coisas foram acontecendo. Muitos dos irmãos que começaram aqui, inclusive o pastor Fernando, eu tive pelo Facebook conversando com ele esses dias. Eu queria que ele gravasse um vídeo, né? Mas a boca ele não mandou. E eu queria, talvez, quantos aqui não tem a mínima ideia quem é o pastor Fernando? Né? Eu lembro do pastor Fernando quando ele era seminarista no STEB, né? A Edna era secretária do STEB nessa época. Então a gente tinha um envolvimento muito grande com o pessoal do STEB. Eu lembro do Fernando indo lá no Calvário pregar lá. E quantas pessoas aqui, talvez os irmãos, ao ver aqui a Duda aqui, fazendo os gestos aqui, a Isabela que esteve aqui bem no início, talvez era a Duda que estava aqui. A Simone, eu acho que o Marquinhos, talvez o Benjamin. Era isso? Não, né? Não, o Marquinhos tinha nascido não, o Marquinhos tem 29. 32, isso aí, ó. 32. Rafaela estava aqui também, Rafaela? Rafaela era quem aí? Vamos pensar aí. Era a Duda, né? E aí, irmãos, 33 anos depois, muitos foram chamados agora.
A Bíblia fala que assim é o reino de Deus. E é muito interessante, é muito bom a gente ver essa história, várias gerações representando. Eu não estou dizendo que a Igreja Batista El Shaddai é o reino de Deus. A Igreja Batista El Shaddai é um pedacinho da família. Diga-se de propósito que na hora que o Senhor olha para a igreja, Ele não vê os prédios e os lugares, Ele vê as pessoas. É interessante no livro de João, capítulo 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana: vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quando eu leio esse texto que o Pai procura, eu fico vendo uma multidão ali, cantando, batendo palma, pulando, e o Pai ali, opa, olha aí, procurando os verdadeiros adoradores. O empresário dessa obra chamada igreja é Deus. Os trabalhadores somos nós. A vinha é o mundo. E a Bíblia fala em Mateus 9,37, de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. E a missão, irmãos? O que esses trabalhadores, comparando aqui com a vida da igreja, o que esses trabalhadores vão fazer? E aí eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte: é que a missão nossa, ela está bem retratada na música que as irmãs cantaram aqui, as irmãs e o irmão. Amém. Ah, que bonito que as irmãs cantaram. Não ouviram o vozeirão? Somos seus pés, né? É essa que é a nossa missão. Porque Jesus, quando esteve aqui, Ele andou por todos os lugares, pelas aldeias, pregando o Evangelho, ensinando e curando. A Bíblia fala que quando ele via as multidões, o coração dele enchia de compaixão. Teve um dia que Jesus estava indo descansar, e ele não tinha paz, onde ele estava era multidão. E ele pediu um dos discípulos para pegar o barco: vamos atravessar o lago de Genezaré e vamos para o outro lado, para a gente arrumar um lugar para eu descansar. Jesus estava exausto. E na hora que os discípulos pegaram o barco e começaram a entrar lago dentro, a Bíblia fala que na beira daquele lago ficou a multidão. E Jesus, na hora que olhou e viu a multidão, o coração dele encheu de compaixão. E ele virou para os discípulos e falou: pode voltar ao barco. Eu não posso deixar essa multidão aqui. E Jesus esteve aqui, irmãos, fez tudo isso. E Ele realizou uma grande obra. Ele teve uma vida santa. E Ele morreu pelos nossos pecados. E na hora que Ele ressuscitou, que Ele foi exaltado, Ele foi assunto aos céus, Ele virou para os discípulos e falou assim: agora é com vocês. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor não nos prometeu dias bons, fartos e abundantes. O Senhor nos prometeu que estaria conosco. Muitas vezes nós entramos em crise, porque quando vem o dia mau,
e Efésios 6 fala que o dia mau vai vir, a gente perde a referência do Senhor. Ele nos prometeu: eu vou estar com vocês. A nossa missão é ser os pés de Jesus, porque nós somos a igreja dos trabalhadores. Esse grupo de irmãos que começaram há 33 anos atrás, hoje está sendo dada essa continuidade por nós. A igreja dos trabalhadores, o corpo de Jesus. E aí, irmãos, nós somos os seus pés, andando. Somos os seus pés, andando em toda parte. Vamos lá, irmãos? Ajuda a gente aí, Márcio. Aqui na frente, né, Márcio? Todo mundo, vamos lá, gente. Somos os seus pés, andando em toda parte. Vamos lá, gente. Tem que ser aqui na frente, tá falando. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Essa é a missão nossa. Essa é a missão do Márcio, dos irmãos que foram chamados há 33 anos atrás. Essa é a missão daquela turma que foi chamada às 9 horas da manhã. Sei lá, talvez a Doca, 9 horas da manhã. Você estava nessa primeira turma não, né, Doca? A turma que foi chamada meio-dia. A turma que foi chamada às 3 horas da tarde. A turma que foi chamada às 17 horas. Mas nós devemos ter essa consciência, irmãos, que todos nós teremos a mesma paga. Cada um de nós terá a mesma paga. Por isso nós temos que ser intensos e abundantes, porque a palavra de Deus diz em Efésios 4,16: dele, ou seja, do Senhor, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Sabe quando é que o corpo vai crescer e edificar a si mesmo em amor? É na medida que cada parte, irmãos. O que é cada parte? Cada parte, irmãos, no grego, sabe o que significa? Cada parte. Cada parte. Na hora que cada um de nós tomar consciência que nós somos a igreja, os trabalhadores, que nós somos o corpo, que nós somos os pés de Jesus, que nós somos as mãos de Jesus, que nós somos os olhos de Jesus e que nós somos a boca de Jesus, essa obra vai prosperar. Enquanto o Senhor não voltar, nós estaremos firmes na vinha, trabalhando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou orar e depois nós temos esse momento que a gente queria homenagear esses irmãos que estiveram aqui, que foram chamados 6 horas da manhã. A gente queria conhecê-los e homenageá-los. A irmã ali é a mãe do João, não, né? É? A mãe do João? É lá de Esmeralda? Ah, sim. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor escolheu, Pai, nos escolheu a nós, para irmos e darmos frutos, e que o nosso fruto permaneça, Pai.
muito obrigado, Senhor, por esses 33 anos de existência dessa comunidade de fé, que vem nesses 33 anos proclamando o reino de Deus, proclamando o reino do Todo-Poderoso, o reino de El Shaddai, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos ao Senhor e que o Senhor nos dê a consciência que, independente da hora em que estamos sendo chamados em relação a essa comunidade de fé, que nós digamos sim ao teu chamado e que nos empenhemos, Pai, para que a tua vinha seja cada vez mais próspera e abundante, no nome de Jesus. Amém. Amém.